Você quer paz ou você quer uma história triste para contar? Ou você quer reforçar a ideia que você é uma vítima, é um limite, e aí você depende o tempo todo de coisas externas a você? Presta bastante atenção. Como é que você atua no seu dia a dia, com as pessoas, nos seus relacionamentos aí? Quando você se junta com um grupo de amigos, você está ali o tempo todo contando essa narrativa que você veio da família tal, que você teve a experiência tal, que esse episódio foi muito traumático e talvez hoje você é essa pessoa que atua e faz isso ou aquilo. E aí, com isso, eu estou escolhendo o tempo todo me identificar com essa narrativa, usando essa narrativa para continuar ainda, afirmando isso para mim. Parece que eu estou convencendo alguém, né? Parece que eu estou só relatando aquilo porque foi uma experiência vivida. Mas eu não vejo que eu estou aqui, ó, convencendo e reafirmando para mim mesma aqui o tempo todo que eu sou essa fraqueza. Então, não que você vai negar. Agora você pode dizer assim, mas você está falando isso porque você não conhece a minha história. Você não sabe o que eu vivi. Não é sobre você negar aquela experiência que você teve aqui na percepção. Tá, mas você já viveu isso no passado, ok? Vamos usar da lógica. Você já passou por essa experiência, beleza. Aí foi um episódio, foi um acontecimento, mas até quando você vai ficar usando isso e lembrando disso agora? Na conversa que você tem com as pessoas, ou então quando você vai no médico, então sei lá, você está sempre lembrando e enfatizando o mesmo assunto. Percebe que você não sai dessa murrinha mental, que você precisa o tempo todo ficar contando essa experiência de dor e aí revivendo de novo agora nesse instante, dizendo que você é isso ou aquilo, ou você teve essa ou aquela experiência. Então, percebe? Nós não temos experiências de dor, nós temos escolhas. Você pode usar esse instante agora, esse momento, para escolher assim, ó, onde eu quero assim, ó, me localizar existindo. É dentro dessas memórias? É dizendo que eu sou isso, que eu tive essa ou aquela experiência? E usar essa narrativa para ficar o tempo todo reforçando a ideia que eu sou algo indefeso, limitado? Porque se nós olharmos de forma muito honesta para aquilo que a gente sente, a forma como a gente se percebe, e é esse retrato, é essa imagem que eu estou passando para as outras pessoas o tempo todo, se você for honesta ou honesto com você, você vai olhar para essa sensação assim, ó, como eu me sinto quando eu estou trazendo esses relatos. Por exemplo, eu não me sinto assim, ó, algo limitado, algo frágil, algo que sofreu, né, que passou por alguma experiência. E aí eu não uso isso agora para lembrar assim, tá, essa foi uma experiência no passado, mas o que eu estou fazendo com isso agora? Eu estou agora escolhendo que eu não sou mais aquela criancinha ou aquela pessoa, né? Eu já houve, inclusive, muitas mudanças aí, inclusive no seu corpo, na forma como você pensa. Então, eu vou ficar até quando presa a isso e usando esses argumentos para ficar me lembrando agora que eu sou essa fraqueza. O que eu faço com isso agora? Eu estou me posicionando de forma efetiva? Eu estou fazendo novas escolhas? Então, percebe que assim, ó, é sempre uma escolha. Então, você não teve um trauma. O que você tem agora são escolhas, são decisões. E aí, a gente vê assim na experiência, pessoas que passam uma vida inteira relatando a mesma história. Eu acredito que se você não faz isso, você já viu pessoas que repetem a mesma história, porque elas estão dentro dos mesmos padrões. Elas estão se localizando dentro daquela experiência
e vivendo essa experiência agora, quando elas estão relatando e lembrando disso. E pode ser uma memória, pode ser um trauma, algo que você chama de trauma, que foi ruim, ou pode ser uma experiência boa. Sabe aquelas experiências assim, quando a pessoa diz assim, ó, ai, os velhos tempos eram os melhores. Ah, nossa, eu lembro quando eu tive essa e aquela experiência na infância. Esses tempos não voltam mais. Ó, você continua preso dentro de uma memória boa, e aí você está afirmando agora que o que você vive e a experiência que você tem é ruim. O tempo todo a gente está demonstrando assim, ó, a insatisfação vivida agora, nesse momento, e eu uso tanto as memórias boas, tanto aquilo que eu chamo de traumático, de uma experiência de dor, quanto uma experiência boa, para ficar dizendo e ficar fugindo desse momento, desse instante. E aí, quando a gente leva isso para a metafísica, que é essa identificação, né, que é a própria existência, que é ilimitada, que existe dentro da fonte, que nunca se tornou outra coisa, ela fica usando essa identificação, e é isso que a gente chama assim, ó, de ser arrogante, né? Porque o pensamento de separação é um pensamento arrogante, que é essa tentativa de ser algo que não é real, né? Que não é verdadeiro, que não é a criação de Deus. Então, quando eu paro de me posicionar dentro da arrogância e paro de ficar enfatizando que eu sou essa coisa diminuta, fraca, separada, diferente, limitada, quando eu paro de enfatizar e dizer que o existir é isso, eu paro de ser arrogante. Quando eu solto esse pensamento arrogante, então eu me torno disponível. Esse é o convite para o Espírito Santo. Esse é o convite para pensar desse modo diferente. Então, quando eu abro espaço, quando eu paro de ficar usando essa narrativa aqui pessoal para dizer que eu sou isso, eu simplesmente começo a reconhecer e aceitar que eu sou a totalidade com Deus. Então, eu abro esse espaço para aceitar a realidade do que eu sou. Enquanto eu fico aqui dizendo que eu sou essa outra coisa, então o meu foco, o meu valor de existir está nessa... A minha vontade agora está para dizer que eu existo nisso. Então, esse é o poder de me localizar, assim, ó, onde eu quero me localizar, mesmo que seja em algo que não é verdadeiro, mas eu estou usando esse poder de existir, de ser, né? Porque no caso não é uma imagem que está escolhendo fazer isso. A imagem, e todas as imagens aqui, foi pensada por uma consciência equivocada da sua realidade. Então, quando eu penso que eu sou aqui um limite, e aí eu fico tentando existir dentro disso, é isso que traz sofrimento, é isso que traz dor. Porque ser como Deus não traz nenhuma dor. Não tem nenhum esforço para você simplesmente descansar nessa certeza e atuar a partir dessa verdade, inclusive aqui no mundo, entre os relacionamentos e tudo que você faz durante o seu dia. Então, essa imagem, esse retrato, ele está sendo desfeito, ele está sendo desconstruído. E por quem? Pela minha decisão, pela sua decisão. Quando você começa a reconhecer que você é a realidade de Deus, que você existe como Deus, então eu estou parando de colocar o foco e o valor de existir nessa imagem, nessa identificação ilusória. Então, eu começo através dessa identificação verdadeira, eu vou fazer escolhas que estão alinhadas com essa identificação, e aí também os meus resultados serão outros. Aquele agito e aquela cobrança das crenças, elas simplesmente vão perdendo esse poder, porque você vai saber o que fazer em cada momento, porque você sabe que a existência não foi ameaçada, então não tem nenhuma exigência, não tem nenhuma cobrança. Você aqui vai atuar no mundo e você vai saber em cada momento o que fazer, vai ficar muito claro. Sempre olhando, usando tudo para olhar para esse modo de pensar e descansando que você não é essa crença, não é essa definição, não é essa imagem. Você
é como Deus. Então, é por isso que os resultados vão ser outros resultados. Porque eu vou sempre partir da verdade. Então, você quer paz ou você só quer uma história triste para contar? Ou você quer continuar usando essa narrativa para ficar validando o que você não é? Então, eu posso mudar e escolher agora. Eu posso usar esse momento para escolher me posicionar diferente. Não é reconhecer isso para dizer assim, ai meu Deus, nossa, eu fiz tudo errado. Não, quem é esse que está tentando fazer certo? Que bom que eu estou podendo olhar para isso agora e escolher de modo diferente. Então é assim que nós podemos atuar desse lugar de paz, de certeza e não dentro de dúvidas ou de dentro aqui de narrativas ilusórias. Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.